Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, o nosso encontro de todas as noites, entre 8 e 9 da noite, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação. Estamos pelo canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e além dessas 5 cidades pelo cabo, claro, o mundo pode nos assistir através das nossas redes sociais. No nosso canal no YouTube já está aí o programa, você pode inclusive compartilhar ele para familiares e amigos e também na nossa página do Facebook. Lá está o nosso programa de hoje, você pode também assistir por lá, compartilhar com as pessoas. Agradecendo ao Bruno e o Vitor, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade até você. E, claro, agradecendo você que já estava aguardando o programa, aguardando 8 da noite, é o nosso encontro aqui de segunda a sexta-feira, sempre com pautas interessantes. E um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta no Estação Hamburgo. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. Então, vista e calce Activita e tenha essa sensação de bem-estar, inclusive para praticar o esporte que você quiser. Mercator Feiras e Eventos. Tudo novo de novo na Zero Grau, Feira de Calçados e Acessórios, onde lá estaremos nos pavilhões do Serra Parque em Gramado, dias 20, 21 e 22 de novembro, realizando o nosso programa Estação Hamburgo Direto, lá dos pavilhões da feira, assim como o nosso projeto Calçados SA, que é o programa da Vale TV, que dá uma atenção toda especial ao setor coreiro calçadista. 20, 21 e 22 de novembro, Feira de Calçados no Rio Grande do Sul, em Gramado, com cobertura da nossa Vale TV. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem, condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa atuando há 24 anos no mercado, trazendo a você o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet, inclusive para você poder acessar as nossas redes sociais e conferir os conteúdos gerados diariamente aqui pela equipe da Vale TV. E conosco ainda a equipe Societax. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societax, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes, por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica, prestando serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. Faça contato pelo 5132736821 no Instagram, @Societax. Por gentileza, Vitor, apresente aí a nossa bancada da noite de hoje. Que atendeu ao nosso convite e veio falar de uma pauta que eu acho que é de extrema importância, que é agora no próximo dia 31, né, a comunidade luterana lembra da reforma. E estou aqui com 4 pastores que vêm para abordar esse assunto e automaticamente a gente vai também, já estamos nos aproximando do Finados, né, que é outra data que eu sempre convido aqui lideranças religiosas para falarem com a gente sobre isso, porque eu acho de extrema importância trazermos essa pauta pela importância que ela em si tem, né, e
pelo conhecimento, porque tem muitas pessoas que talvez até são integrantes de igrejas, né? Mas se perguntar para eles exatamente o que é a reforma, o porquê da reforma, qual a sua visão da reforma, daqui a pouco não vai saber trazer essa informação. E aqui temos 4 pessoas experientes com esse conhecimento, que diariamente estão lá sendo instrumentos, né, da palavra, levando essa informação. Todos os anos eu lhe chamo, né, pastor Marcos Schmidt, da nossa igreja São Paulo aqui, todos os anos eu lembro de quando a gente estava um do ladinho do outro ali. Por muitos anos eu trabalhei na rádio extinta, né, Rádio Progresso AM 900, e tinha lá o programa da igreja do ladinho, né? Hoje nem o prédio da rádio existe mais, virou estacionamento, eu acho, né? É isso, né? Seja muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo novamente aqui aos nossos estúdios da nossa Vale TV. Obrigado, Cláudio. Obrigado também aos ouvintes aí, também aos colegas, pastores. Satisfação mais uma vez estarmos aqui. Um tema tão importante, aliás, 2 temas, né? Porque eles, na verdade, se comunicam, né? Eles Exato. têm uma relação, reforma e finados dentro do nosso entendimento bíblico e teológico. E sempre é um motivo muito importante, né? Também nós podermos levar as pessoas à compreensão correta, né? Do que é também esse dia de finados e também a esperança cristã que nós temos na ressurreição, especialmente para as pessoas que enfrentam o luto e sofrem. Então, acho que a própria mensagem da reforma não é uma mensagem só para os cristãos luteranos, mas para toda a cristandade e para todas as pessoas, quando se aponta, então, a própria fé cristã naquele que disse, eu sou a ressurreição, e a vida, mesmo que morra, viverá quem crê em mim. Muito bom. Outro amigo de longa data que já esteve também aqui no programa, né, em algumas oportunidades. Sempre quando tem essas datas especiais, eu convido quem tem conhecimento do assunto e quem pode compartilhar conosco a informação correta, né, de tantas coisas que a gente ouve, principalmente com essas coisinhas aqui hoje, né, que nos trazem informações que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas sim ouvir de vocês que vivem isso no dia a dia. Ele agora já está, né, tranquilo, já contribuiu com a sua experiência, mas eternamente pastor Cláudio Rezig. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio, pelo convite, colegas também, obrigado pela companhia de vocês aqui. Então, é de fato isso, a gente não está mais nativa numa comunidade ou numa paróquia, mas sempre se atualizando, lendo sobre o assunto e aproveitando oportunidades para passar isso adiante, para vivenciar o que é de fato reforma. Creio que a importância está em isto ser um processo de algo que não tem começo nem fim, mas é um processo que sempre de novo tem que acontecer. Assim como na vida particular da gente, e de um organismo, de uma entidade, também a igreja ela não pode parar. Tem que sempre de novo avaliar a sua caminhada, ela precisa ver onde, quem sabe, se desviou da rota. Exatamente. Né? Como dizem os meios modernos também, quando a gente se perde, recalculando, né? Para a gente voltar àquilo onde não deveria ter saído. Né? Então, espero poder contribuir um pouco hoje. Muito bem. Acho que os dois agora estão estranhando aqui na bancada, né? Pelo menos no meu programa aqui eu não lembro de tê-los. Eu quero muito agradecer a vocês terem aceito esse convite. Que seja a primeira vez de muitas, né? Que vocês possam retornar aqui e contribuir com o conhecimento de vocês. Ele é pastor sinodal, né? E automaticamente veio também para somar na noite de hoje. Pastor Eduardo Stalder, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. É uma alegria poder estar aqui com vocês também, né? Nesta conversa, nesse debate, onde a gente fala sobre esse tema que para nós como igreja é tão caro, que é a dimensão da reforma. Acho que o Cláudio já colocou isso de uma forma muito significativa, né? A gente entende realmente o movimento da reforma como um movimento, como um processo constante, que se desdobra não só dentro da igreja, mas a gente quer que ele se desdobre também para dentro da sociedade, para dentro da nossa vida como um todo. E nesse sentido, acho que a gente tem muito a contribuir a partir
nossa compreensão do Evangelho, da novidade de vida, daquilo que a gente entende por liberdade também. Liberdade que traz responsabilidade, traz compromissos, que liberta e realmente faz a gente ser gente nova nesse mundo, trazendo também a novidade de vida do Evangelho. Muito bom. E o nosso pastor, né, de Estância Velha, da comunidade evangélica, lá de Estância Velha, Paulo Franck. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite aí. Estou me sentindo meio intimidado aqui, porque tem uns colegas aí experientes. Eu estou só no meu 5º ano de formação, né? Eu sou pastor há 5 anos, ordenado, né? Mas a gente vem fazendo esse trabalho, então, em Estância Velha desde fevereiro, né? Faz pouco tempo que a gente está por aí. E eu e a pastora Francine, minha esposa, então... Esse tema da reforma, ele é um tema que agora há pouco tempo a gente estava trabalhando com os nossos confirmandos, né? Porque a gente precisa de fato mostrar também, né, qual a importância desse evento que aconteceu lá atrás, né, para a nossa sociedade hoje, né? Aqui no Brasil, às vezes a gente não sente tanto a importância da reforma, mas lá na Europa, com certeza, muita gente vê essa data do dia 31 de outubro como uma data que, de fato, trouxe transformação para aquela época e que tem os seus reflexos ainda hoje para todos nós. Muito bem colocado. Sabe, pastor Marcos, eu tive recentemente agora, 15 dias em agosto, na Alemanha, e em algum momento se tocou, né, nesse assunto, né? Porque comentamos do programa aqui, que eu tinha um programa diário, que eu buscava pautas, né? E que eu sempre estava na frente, porque a gente tem que estar, por exemplo, semana que vem o programa está todo fechado. E em algum momento, não sei porquê, na conversa, até porque a gente estava numa comunidade evangélica, né? Lá na cidade de Würzburg, e tocamos nessa questão. E aí foi bem lembrado, lá eles têm assim uma valorização me passou essa impressão assim de bem mais forte, né? Eles têm um respeito pela data, tem toda uma preparação pela data. Aqui não é tanto, mas pelo menos que bom que a gente lembre dela e reflita sobre ela, sobre o momento que foi feito isso. Né? Sim. Eu tenho até um irmão que é pastor lá na Alemanha, né? Então, todos aqueles caminhos onde Lutero percorreu, então também esteve, então a gente pôde conhecer. Mas, de fato, claro, uma questão também histórica e cultural, né? Na Alemanha, onde a nossa igreja luterana surgiu, né? Mas, na verdade, isso trouxe reflexos no mundo todo, né? Sim. Nosso país vieram, então, os imigrantes europeus e trouxeram junto a sua fé cristã luterana. Mas hoje Lutero tem uma importância, né, na sua compreensão não só dentro da questão religiosa, né, mas também na questão, na visão política, na visão até do meio ambiente, social. Eu acho que tudo isso traz reflexos. Né? Era muito ampla, né? Exato. Né? Ele, na a verdade, ação dele, as ações dele. Né? Isso. Então ele escreveu vários livros, até nós temos entre as nossas duas igrejas luteranas no Brasil as duas maiores, né? A ESLB e a ELB, né? As duas igrejas. Então nós temos hoje uma cooperação também nas obras de Lutero. Né? Eu acho que estamos na 15ª obra já, né? Então se nós que estão sendo traduzidas. Eu acho que se hoje nós quiséssemos ler tudo que Lutero escreveu, teríamos que parar hoje e ficaríamos uns 20 anos lendo sem parar, porque o homem gostava de escrever. Mas eu acho que aquela data do dia, daquele dia quando foi feita a reforma, né? Que ele na verdade não tinha uma intenção de construir ou fazer uma nova igreja, desde lá, e até isso tem algo junto com o Finados, né, porque ele aproveitou a mídia da época, né, ali em Wittenberg, naquela cidadezinha onde ele era professor, então ele queria, na verdade, que o povo pudesse conhecer o seu entendimento a respeito daquilo que estava na época sendo feito de errado contra a principal doutrina da fé cristã, que é o perdão dos pecados, né. E não tinha aquela intenção, mas trouxe. Hoje, então, se a gente é chamado luterano, e ele nem queria que um cristão fosse chamado de luterano, então não tinha uma intenção de fazer uma nova igreja. Então essa divisão hoje entre as igrejas, isso também se torna
até certo ponto, um escândalo para aqueles que não são nem cristãos e olham, né? Num mundo tão dividido, né? Em guerras, né? Então, hoje que nós estamos vendo aí nas guerras que estão acontecendo nas próprias terras bíblicas, em outros lugares, na própria Europa, bem próximo à Alemanha ali, isso nos traz um medo. Tudo porque eu acho que o ser humano, a humanidade, está bem longe, né, do coração de Deus, que tem uma vontade enorme, né, de salvar a humanidade e de fazer com que haja a verdadeira paz, né, no coração das pessoas. Esse é o grande... Pastor Cláudio, a sua visão sobre a reforma, nós já em outras oportunidades falamos, né, muito sobre isso já, inclusive lá na Rádio Hortêncio, onde o senhor esteve por muitos anos, e eu tive o privilégio de estar lá na emissora, a gente abordou muito esse tema, né, mas eu acho que é sempre relevante trazer essa pauta para as pessoas meditarem sobre isso. De fato, como o pastor Marcos falou, é um tema que passa um pouco despercebido. Claro que de uns anos para cá se tem de novo recuperado um pouco a data pela questão dos 500 anos, que foi em 2017, né? Se teve essa data redonda, os 500 anos, aí foi mais tematizado, mas no todo, né, se dá mais destaque ao elemento do finados, né, a questão da reflexão sobre a morte, vida eterna, enfim. Mas é um tema, o processo da reforma, ele de fato, ele é amplo, né? E como o colega também falou, não era a intenção formar uma nova igreja. Tanto é que Lutero tem assim muita preocupação de não ofender o Papa, aquilo que ele escreve. Sim. Estava lendo nos primeiros escritos dele ali naquele ano, 1517, próximos, assim todo um cuidado para apenas tocar nos pontos que realmente necessitavam atenção. Então, isso também hoje é importante, que a gente saiba na diversidade, a gente não logo partir para a ofensa, né? Achar que só nós temos a visão certa. Existe verdade também no outro, existe verdade na história que veio até nós, não começa tudo do zero, houve igreja cristã antes. Sim. Da reforma, né? E assim, quando um novo movimento acontece hoje em dia, ele também não deveria desprezar o que antecedeu. Exato. E às vezes isso acontece. Acontece. Né? Parece que está se descobrindo a roda como se antes não tivesse nada. Mas nós somos herdeiros de toda uma caminhada longa com altos e baixos. Na igreja, na Bíblia, já começa a se falar de perseguições, de dificuldades, de lutas. Depois a igreja se torna poderosa no Império Romano. É todo um processo que vai levar a abusos, a erros, e que deveriam... houve tentativas anteriores também, né? Então Lutero teve esse êxito junto com outros reformadores. São inúmeros, homens e mulheres também, que se empenharam muito para que houvesse um olhar de novo para o centro, para Cristo, como aquele que é o nosso exemplo, né? Aquele que não foi o poderoso no sentido humano, mas aquele que morreu para que houvesse esperança de vida para a humanidade. Muito bem. Pastor Eduardo, a sua visão sobre a questão dessa pauta, né, da reforma, uma outra questão que eu costumo colocar, talvez nos dias de hoje, em algumas situações, a gente lembra, né, que teria que ter um Lutero hoje também, para dar mais uma movimentada, né, porque acontecem situações atuais no nosso dia a dia que era necessário ter alguém com a inteligência, com a sabedoria, com o conhecimento que ele tinha, né, para quem sabe nos abrir os olhos em muitas situações que nós deixamos estar no automático, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que Lutero ele foi uma pessoa que teve muita coragem e fé naquilo que ele fez. Sim. Então, realmente, ele se deixou mover por aquilo que ele acreditava. Acho que uma frase que, para mim, fala muito da reforma e que acho que também pode ser trazida para os dias de hoje, é quando se diz, deixem Deus ser Deus. Então, isso acho que está muito por detrás do movimento da reforma. Deixar Deus ser Deus. Muitas vezes se quer controlá-lo e determinar a forma dele ser e de agir. Aí, de repente, pesa mais
a instituição, a estrutura, as nossas vontades, do que aquilo que seria, digamos, o evangelho, a boa nova, a novidade de vida. Eu fico me perguntando, antes o senhor falou da guerra que está acontecendo, né? Eu fico me perguntando, né? Quem que move a gente a promover essas guerras? O que nos move a agir dessas formas? Será que ali a gente não está deixando Deus deixar de ser Deus? Porque a gente acredita num Deus da paz. E se a gente olhar para a guerra que está acontecendo ali em Israel, quando a gente vê o movimento das religiões islâmicas, judaicas, elas também, muitos gritam também pela paz e reafirmam que a gente crê num Deus da paz. Então deixem Deus ser Deus, deixem as pessoas se encontrarem como irmãos e irmãs. Por que a gente tem que se guerrear e disputar esses espaços? Né? Quer dizer, querendo determinar nesse mundo aquilo que aconteça, de repente para garantir os nossos interesses e privilégios, e que muitas vezes questionam e derrubam a vida das outras pessoas. Então deixar Deus ser Deus é realmente viver essa liberdade que garante as pessoas se encontrarem como irmãos e irmãs, que garante que a vida aconteça de uma forma justa, que a paz habite entre nós. Então o movimento da reforma, acho que ele quer realmente trazer esse grito para dentro da nossa realidade, deixar Deus ser Deus. E quando a gente olha para muito daquilo que acontece também entre nós, até no âmbito religioso, a gente vê que muitas vezes a gente tem que reconhecer que prevalecem outros interesses Sim. que não são os de Deus. O holofote é direcionado para outras questões, né? Sim. Então, onde quer dizer, teria que ser exclusivamente... Sim, então de repente pesa mais eu querer o dinheiro das pessoas do que realmente querer promover a fé, a esperança e a vivência do amor. Muito bem colocado. Pastor Paulo Franck, agora a sua visão aí, dentro de tudo que a gente já vem comentando aqui, eu acho que sem dúvida alguma, esse é o meu grande objetivo, né? Tu percebeu a importância de cada colocação aqui, né? A reforma ela tem muito para dar para nós, né? Ela realmente tem um peso muito grande e de fato, assim como tinha colocado, lá na Europa não está só dentro do âmbito religioso, né? Mas está dentro de todos os setores da sociedade, né? Então, aqui no Brasil, para nós também é importante a gente lembrar isso, no sentido de que, por exemplo, Lutero foi precursor no sentido de pedir que os príncipes e os reis deixassem que os seus pais levassem as suas crianças para a escola, inclusive meninas, né? Num tempo onde ainda hoje a gente vê um machismo aí sem razão nenhuma de ser, né? E Lutero já naquele tempo queria que as meninas e os meninos estivessem na escola justamente para que eles pudessem aprender a ler, a escrever, aprender um ofício e a partir daí também poder de fato entender a sua tradução da Bíblia, né? Que foi um trabalho também muito importante para que o povo naquele tempo pudesse de fato entender e conhecer a palavra, né? De fato como ela era, e não por meio de outras pessoas, assim como o pastor Eduardo falou, que já tinham outros interesses por trás disso. Exatamente. Né? Então, Lutero se empenhou nesse trabalho de traduzir a Bíblia também com esse objetivo, de fazer com que as pessoas de fato tivessem contato direto com a palavra. Ele foi questionado, né? Mas você vai deixar as pessoas lerem a Bíblia, mas elas vão interpretar errado a palavra. Bom, aqueles que deveriam estar fazendo o reto ensino da palavra estavam distorcendo, né? Então, esse trabalho do Lutero foi fundamental para que houvesse, de fato, a reforma na igreja. Pastor Marcos, eu costumo dizer que
tudo que foi colocado até aqui, acho que até vem ao encontro disso que eu vou colocar. Desde aquela época não mudou em nada a questão do ser, né? Foram as atitudes, que lá naquele momento ele percebeu que deveria acontecer essa, não revolução, mas quase que uma revolução, né? E as pessoas, será que não perceberam ainda, tantos anos depois, né? Mais de 500 anos, agora estamos em 2023, da importância que de fato Deus tem em nossas vidas? Na verdade, quando se fala em reforma, né, também a reforma ela é constante, não só nas questões assim teológicas, muitas vezes, que envolvem a própria vida da igreja, né, e sempre estamos num mundo onde precisamos corrigir certas falhas. As igrejas, né, que nem a igreja luterana, cada congregação, cada igreja na sua estrutura nacional, ou mesmo as igrejas cristãs do mundo, têm as suas estruturas humanas, né? E muitas vezes essas estruturas humanas também, todos nós temos os nossos defeitos, e entram aqui as nossas vontades humanas, que especialmente na questão do poder, quando se fala de igreja. Então as pessoas que às vezes não olham de fora e percebem que muitas vezes algumas igrejas, né, elas têm mais o interesse de poder e de poder econômico. Acontece bastante na questão política também. Então, no tempo de Lutero havia assim uma união muito, aliás, algo muito que não era de acordo com o que de fato biblicamente entendemos, né, a questão política e cristã, né, religião e cristã, né? Então, Lutero, inclusive, fala bastante a respeito da separação entre Estado e Igreja. Não que haja uma divisão, mas uma separação naquilo que é o propósito de Deus. Lutero sempre dizia, né, que Deus, na verdade, tem duas formas de governar este mundo, pela sua mão direita e pela sua mão esquerda. Mão direita, onde ele governa através da sua palavra, evangelho, da mão direita, e da mão esquerda através da política, né, através da autoridade humana. Mas quando essas duas autoridades, né, se juntam para, inclusive, explorar o povo, como aconteceu no passado e como acontece hoje, então, mais uma vez, então alguém disse aí, né, precisamos, você mesmo falou, né, Cláudio, que Lutero precisa ressuscitar, né? E ele ressuscita, na verdade, não por ele, né, que não pode, mas pela palavra que ele deixou. Exatamente. E pelo legado, legado, escritos, né? pelo legado. Mas o legado, na verdade, está baseado na própria palavra bíblica, né? Então, e quando ele aponta para Jesus, então é Jesus aquele que é a essência da fé cristã, então é nele que nós podemos hoje ainda levar o evangelho. Então, acho que a reforma permanece, primeiro, individualmente, né? Todo dia eu preciso, né, rever os meus conceitos, a minha vida, para que eu possa renovar isso através da fé no perdão em Jesus Cristo. E ele vai levar isso, seja onde eu estou, né? Então, Lutero, ao explicar a questão do ofício das chaves, que era a questão do perdão dos pecados, então ele, lá no Catecismo Menor, ele diz, olha os mandamentos, tu és pai, mãe, filho, filha, se é um governante, se tu és um empregado, patrão, né? Então, olha a luz dos 10 mandamentos e perceba, né, o que tu fez de errado. E olha para Cristo, então renova essa vida diariamente. Então, isso é lembrar também o nosso próprio batismo, né? A fé cristã, ela aponta para o batismo, onde há uma renovação diária. E isso é reforma. Começa no coração. Né? Começou no coração de Lutero, quando ele procurou a própria entendimento quem é Deus, e foi nisso então que motivou ele para fazer com que a igreja voltasse para o caminho certo, né? Tanto que eu acho que qualquer igreja, especialmente a igreja católica, reconhece em Lutero alguém que também renovou a própria igreja romana na época. Exatamente. A ação dele teve reflexo na própria igreja católica. Isso hoje. Tanto que o Lutero não é mais considerado hoje um herege, né, pela igreja católica. Muito bom. Já está na hora do intervalo, já passou meio programa, mas está indo muito rápido. Quando eu falo que é 1 hora, né? Mas será que nós vamos ter assunto? Mas assim, passa. Então vamos lá, rapidinho intervalo, a gente volta na sequência e a gente vai seguir conversando aqui com os nossos pastores, nossos convidados especiais da noite de hoje.
chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta aqui nos estúdios da nossa Vale TV na noite de hoje, trazendo pastores para a gente falar sobre a reforma que acontece agora. A data mesmo da reforma é 31 de outubro, automaticamente já vem aí o 2 de novembro, que é outra data significativa para a gente trazer aqui lideranças religiosas para nos trazerem a informação, o conhecimento. Agradecendo a Activita, que é uma das 8 marcas da Beira Rio, que está conosco aqui, a Mercator Feiras e Eventos, promovendo aí a nossa Zero Grau, 20, 21 e 22 de novembro, JG Serviços, Sebratel e Societax, nossos parceiros. Pastor Cláudio Rezig, automaticamente, eu acho que o primeiro bloco foi muito interessante, falando exclusivamente da reforma, mas eu queria mais uma pincelada de vocês, sobre ainda esse assunto, para daí passarmos para a reta final do programa, para a gente não deixar de falar também da importância e do significado que é o 2 de novembro, que está batendo a porta aí também, né? Qual é que a senhor teria mais algum acréscimo na questão ainda da reforma, sobre tudo isso que a gente já conversou no primeiro bloco? Eu ressalto a questão da graça de Deus. Acho que estava muito em foco na época, em toda a Idade Média, a questão da igreja como instituição poderosa, assim, aliada ao poder político também, mas a importância de nós sermos realistas conosco. Nós somos falhos, somos pecadores, isso Lutero acentuou muito. Ele viu toda esta miséria humana que é a nossa vida sem esperança verdadeira, né? Nós, se não temos algo firme onde nos agarramos, a gente de fato, a vida, ela perde o sentido. E pode também a religião atrapalhar nisso, pode, como de fato muitas vezes atrapalhou e hoje também acontece. Mas a importância da gente ter uma análise correta, que nós somos pecadores, mas existe um Deus de graça, de amor, de misericórdia, que quer que estejamos bem, que cumpramos o propósito original nesse mundo, de fazer o bem, de nos ajudarmos mutuamente, de vivermos em paz, como o colega falou antes. E para isso é necessário sermos humildes, reconhecermos que somos pecadores perdidos, mas a graça de Deus nos alcança. E a partir daí tudo muda. E esse processo de mudança, ele precisa sempre de novo ser renovado, como o colega pastor também disse, tanto na vida pessoal como na vida da sociedade. E aí as transformações vão acontecendo e a esperança volta. Muito bom. Pastor Eduardo, a reforma, apesar de já tantos anos, né, ela tem que existir internamente também. Nós temos que fazer essa reforma com nós mesmos. Acho que a gente tem esse enfoque pessoal, né? Acho que quando a gente olha realmente para o próprio movimento da reforma, se a gente olha para o dia 31 de outubro de 1517,
Lutero ele coloca aquelas 95 teses e elas estão voltadas justamente para questionar a venda das indulgências, que era a venda do perdão dos pecados, ou seja, uma relação bem pessoal nossa com Deus. E a partir, digamos, de uma compreensão diferente de como essa relação acontece, que vai se dando início a todo esse movimento da reforma. Acho que como o pastor Cláudio colocou, sustentado nessa dimensão da graça de Deus. Então, com certeza, é uma reforma que acontece internamente. Eu diria que é um processo constante na vida da gente. Exato. Acho que uma das compreensões que a gente carrega enquanto igreja luterana, das mais significativas, é que a gente é justo e pecador simultaneamente. Então, o ser humano, ele é totalmente pecador e é totalmente justo. Pecador por causa da nossa dimensão humana, falha, que erra, mas justo graças ao amor de Deus que nos perdoa e renova a vida. E a partir, digamos, desse perdão, a gente realmente cria uma liberdade que permite a gente arriscar e buscar o novo, permite a gente transformar a nossa vida e a vida ao nosso redor, para que prevaleça entre nós justamente o amor e a graça de Deus. Parabéns, parabéns, muito bem colocado. Paulo, nós, já que tu é o mais novinho aqui, né, vamos aprender um monte aqui na noite de hoje, aqui, vamos sair ainda mais esperançosos, né, que de fato, como eu acabei de colocar, acho que a reforma tem que existir, começando por nós, né. Lutero riscou lá na escrivaninha dele, e todos que vão visitar lá o local onde ele fez a tradução da Bíblia, está lá escrito, sou batizado. E isso tem uma ligação direta com a questão de a gente estar sempre lembrando de que o batismo precisa ser lembrado por nós no nosso dia a dia, sim, buscando também essa transformação, essa renovação e essa lembrança de que nós fomos salvos por Cristo, né? E o batismo, ele é esse sinal em nós de que Cristo nos aceita como somos, né? E nós precisamos lembrar do batismo no nosso dia a dia também para se sentir pertencentes a Deus, né? E a partir dessa pertença a Deus, lembrar também qual o nosso papel aqui, né, nesse mundo tão cheio de dificuldades e problemas, né? E lembrar, esse sinal eu recebi e eu tenho uma responsabilidade como cristão aqui, né? Então o batismo nos ajuda a lembrar nesse sentido. Também, como você tinha falado, a questão do finados, né? E a reforma. Quem assistiu o filme do Lutero, que pode ser encontrado no YouTube, inclusive, né? Tem uma cena lá onde ele vai sepultar o menino que se enforcou, que se suicidou. E ali, naquele tempo, se entendia que o suicida ele não poderia ser sepultado dentro do cemitério. Sim. E Lutero vai contra esse entendimento, né? E sepulta, ele mesmo cava a cova e sepulta o jovem lá dentro do cemitério. E as pessoas ficam ali admiradas vendo essa cena, né? E isso mostra para nós algo que naquele tempo foi assim escandaloso. Hoje ainda causa algum escândalo, né, a questão do suicídio, mas hoje nós temos o entendimento de que o suicídio não é um desvio de conduta. O suicídio ele acaba acontecendo por causa de problemas de saúde, né, mental, né, dificuldades que a gente vem vivendo e que vão se acumulando, e se a gente não consegue trabalhar, isso acaba fazendo com que a gente leve a nossa vida a essa situação, né? É um entendimento totalmente diferente do que se entendia naquela época. Sim. Né? Graças a Deus a gente hoje pode trabalhar melhor essa situação. Mas Lutero encarou, né? Uhum. E aí está a dimensão da graça, né? A dimensão de que nós somos justos e pecadores, né? E que mesmo assim Deus permite que nós tenhamos
condições de viver essa vida sem carregar toda aquela culpa, né, que o próprio Lutero se judiava muito, né, antes de entender, né, a justificação por graça e fé, nos libertando desse grande pesadelo que era, né, entender Deus como um juiz severo e não como um Deus misericordioso que estende a mão para todos nós. Muito bom. Passando agora então já para finados, né? Vamos aproveitar o momento como Lutero aproveitou o momento, né? Que a mídia da época estaria falando ou divulgando tanto o 2 de novembro e por isso o 31 de outubro aconteceu a reforma. Na sua visão, pastor Marcos Schmidt, é uma data de reflexão, é uma data de fato, lembrarmos a importância da nossa vida? Sim. Bom, 31 de outubro é um dia que antecede o 2 de, né, o dia de finados e aquele dia de todos os santos, né, que é o dia 1º. E daí vem todo esse entendimento, aquilo que foi falado, nós somos totalmente pecadores e totalmente santos, né? Então, dentro da compreensão cristã e bíblica, todos os cristãos, através de Jesus, são santos. Tanto que nós confessamos no Credo Apostólico, creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E esses santos são todos aqueles que já faleceram, como nós que estamos hoje vivos. Mas aqueles que já nos precederam na morte, através de Jesus, então nós temos esta certeza e esta fé na ressurreição dos mortos, né? E isso é a doutrina principal da fé cristã, né? Então, Lutero tinha essa certeza, tanto que ele também passou no tempo da Idade Média, as pessoas viviam pouco tempo, e havia aquela ideia muito errada a respeito, né, da questão da morte, e tanto que ele perdeu uma filha pequena, né, que o fez sofrer bastante. Mas quem tem a fé cristã e sabe disso, sabe que ele tem um consolo verdadeiro. Então o cemitério nada mais é do que aquele lugar onde nós, como cristãos, reconhecemos que o estar lá não é simplesmente um corpo que existiu, mas que está lá apenas é uma referência de alguém que esteve junto com nós, né? Então, para nós, a morte, ela não tem a última palavra. Tanto que, 1 Coríntios, lá o apóstolo Paulo, no capítulo 15, fala, né, que se a nossa fé é apenas para as coisas deste mundo, né, nós somos as pessoas mais infelizes. Mas daí vem essa palavrinha mais bonita da Bíblia, o mas, né? Mas Cristo ressuscitou, e isso é a garantia de que vocês também vão ressuscitar. Então esta é a fé cristã, né? Sobre aquela questão de Lutero, né, na escrivania, então eu visitei também aquele lugar do Castelo de Wartburg, né? Onde Lutero também, para não ficar logo um dia para pertencer ao dia de finado, ele teve que fugir, né? E daí fizeram ele, né, ficar escondido dentro daquele castelo de Wartburg. Então eu entrei naquele lugarzinho onde ele ficou escondido, lá ele traduziu o Novo Testamento, e a escrivaninha que tinha lá nem era mais dele, não menos esta, né? Porque as pessoas, na verdade, dão tanto valor às coisas terrenas que começaram a pegar um pedacinho daquela escrivaninha, diz que assim eu vi a história, né? E sim, essa não teve mais, desapareceu, né? E daí o que botaram lá foi uma mesa do tempo da avó dele, que buscaram na casa onde ele nasceu, e lá eu vi então a mesinha, né? Mas o lugarzinho onde ele ficou escondido, onde ele traduziu a Bíblia, menos o Novo Testamento, naquele castelo de Wartburg, bem interessante. Então, hoje Lutero, inclusive eu vi lá também naquele castelo o talar dele, né? Então, o Lutero era um baixinho, sabe? Naquele tempo, mas eu vi o talar dele, então tá lá apenas, inclusive a máscara mortuária dele, que não, acho que ele morreu com 64 anos, né? Acho que foi 62 anos. 62. É. Cedo, mas, né? Cedo. Naquele tempo, na verdade, a Idade Média, acho que era uma idade até avançada, né? Para a época, uma idade avançada até, né? Porque a média idade, acho que naquela época era 45 ao máximo, né? Sim. Talvez chegasse... Era um idoso. Pastor Cláudio, é outro tema que a gente já falou muito sobre isso, né? Sobre o 2, e muito bem lembrado ali pelo pastor Paulo, essa questão o suicida não era enterrado junto aos demais, né? Era do lado de fora do muro, né? Com coisa que fosse
fazer alguma diferença, né? Mas enfim, era a época, não tem como a gente querer agora. Mas graças a Deus essa compreensão existe já há muitos anos. Mas a sua colocação sobre a importância da data, né? Da reflexão do dia 2. De fato, em nossas comunidades também houve isso ainda no passado. Temos conhecimento de momentos assim, de uma certa discriminação. Mas como você disse, que bom que temos um outro olhar para as pessoas que sofrem tanto ao ponto de ir para esse caminho, né? Sim. Mas eu vejo assim a importância da gente, claro, lembrar nossos falecidos, nossos entes queridos que deixamos. Hoje em dia muitos já são cremados, né? Toda uma discussão como é a melhor forma, né? Onde vamos lembrar, de que jeito vamos lembrar. Cabe a cada um ter isso claro para si. Importante a lembrança, importante nós podermos agradecer a Deus pelas pessoas que nos antecederam, pelos pais, pelos avós, Sim. enfim. Só também pelo outro lado, o cuidado da gente não endeusar, da gente não fazer disso, como o pastor Marcos falou, da escrivaninha de Lutero, fazer disso algo mágico, algo especial no sentido de que pudéssemos nos comunicar ou que isso tivesse alguma influência sobre nós. A saudade sempre é grande, as pessoas querem às vezes se comunicar com os mortos. E isso uma temática que para nós cristãos luteranos, ou em geral deveria ser para todos os cristãos, é algo que não podemos buscar, que não devemos buscar. Porque a Bíblia ensina de que nós morremos uma vez e aguardamos a ressurreição. Nós descansamos, o corpo se desfaz, mas nós cremos no poder restaurador de Deus. Então que a gente não coloque assim um valor que a Bíblia ensina que não se deve dar. Isso vale para tudo na igreja, né? Sim. Nada deve ser sacralizado, endeusado, nem objetos, nem imagens, nem crucifixos, nem nada. São apenas lembranças e que devem então nos levar a assim falar com Deus sobre, agradecer a Deus, mas não entender que podemos nos comunicar ou pedir um favor para quem já foi. Que a Bíblia diz, eles descansam, devemos deixá-los assim, em paz. Perfeito, perfeito. Pastor Eduardo, sua visão aí sobre o 2 de novembro, sobre o finados, momento de reflexão. O dia 2 de novembro é um dia que marca a nossa caminhada como igrejas, né? Basta a gente olhar o movimento que tem nos cemitérios. Então, realmente, a gente vê que as pessoas buscam os cemitérios, vão levar suas flores, limpam os túmulos. Então, ir ao cemitério já revela uma dinâmica do dia 2 de novembro, que é justamente a questão da memória, da lembrança, das saudades. O cemitério realmente é um lugar onde a gente preserva a memória das pessoas que faleceram. E ali a gente, de repente, tem guardado não só uma memória pessoal, mas uma memória comunitária, porque se guarda, de repente, a lembrança, a trajetória de tantas pessoas que fizeram parte daquele lugar, daquela cidade, daquele espaço, né? Então, é muito significativo, né? O cemitério como lugar de memória, não só pessoal, mas também de toda a comunidade. Mas o dia 2 de novembro, assim como é um lugar de memória, de lembrança, acaba sendo também um espaço de saudades e de consolo. Porque ao lembrar das pessoas que já faleceram, a gente também vai lembrar das nossas saudades, da nossa perda, daquilo que de repente a gente não tem mais, que é a convivência daqueles que nos são queridos, que nos foram amados. E aí acho que a gente também traz uma palavra, então, de consolo, ajuda as pessoas a trabalhar o seu luto, a trabalhar essa perda, né? Essa ausência de quem não está aí. E a gente anuncia a esperança da vida, a esperança da ressurreição, esperança da ressurreição que vence a morte, e vence a morte numa amplitude assim muito grande. A morte física, mas também vence, digamos, os poderes que geram morte.
E quando a gente pensa na dimensão, então, da ressurreição dessa forma, eu fico olhando, por exemplo, aquilo que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Né? E a gente vê toda aquela guerra que está acontecendo de poder com as milícias, mortes que acontecem, toda uma disputa. Eu digo que é um poder de morte. E quando a gente anuncia a ressurreição, a gente diz, não é esse jeito de agir que vai prevalecer. Porque a gente anuncia a esperança da ressurreição, da vida que é maior do que a morte. É maior do que tudo aquilo que também gera morte em nosso meio. Então a gente pode anunciar uma esperança que se estabelece entre nós e promove realmente dignidade, promove justiça, promove verdadeiro consolo para as pessoas no todo da sua vida. Muito bom, bem colocado. Pastor Paulo Franck, qual é a sua visão sobre esse 2 de novembro, momento de reflexão? Acho que tentando colocar algo mais, né, do que os colegas já colocaram, toda a movimentação que acontece no dia 2 de novembro, ela é para nós que estamos aqui. Sim. Né? Não é para os finados, né? Embora a gente diga que é o dia de finados, né? Mas ele tem essa importância muito grande para nós que estamos aqui, né? No sentido de a gente também dar o amparo e a palavra para aquelas pessoas que sofrem há tanto tempo o luto, e a gente sabe que o luto ele é um processo individual, né? Pessoal de cada um. Alguns conseguem passar pelo processo de luto de forma mais breve, outros levam mais tempo. E a gente aproveita o dia de finados também para atingir as pessoas nesse sentido, né? De trazer para elas o consolo e lembrar. Um dia todos nós vamos estar juntos na grande festa da ressurreição. E isso é o mais importante. Mas a gente entende, né, a ansiedade das pessoas, e a gente vive num mundo muito ansioso, né? No sentido de poder um dia de novo poder ter o contato com aqueles que já não estão mais entre nós. E daí acabam buscando esses outros meios, né, que para nós cristãos não nos dizem nada, né? E que somente reafirmam para aqueles que de fato têm o entendimento da fé cristã de que Cristo prepara lugar para nós todos e Ele vai nos aguardando aí para quando Ele voltar, estarmos todos aí juntos. E aí vai acontecer o que Ele achar que vai acontecer, porque a gente não sabe. Sim. Né? A gente só pode especular, né, por enquanto. Mas queremos deixar sempre uma palavra de consolo e de ânimo para as pessoas no dia 2 de novembro. Muito bom. Reta final do programa, eu quero agradecer aqui aos pastores a disponibilidade de cada um de estar conosco aqui, trazendo a informação, a orientação. Eu acho que o mais importante, e vocês foram muito felizes nas suas colocações, é o que vocês fazem no dia a dia, né? Eu costumo dizer que vocês são instrumentos da palavra, do que de fato é a verdade, né? E através de suas igrejas lá, levam essa informação às pessoas. Obrigado, Marcos Schmidt. Agradeço. Até a próxima. Sempre quando tiver essas pautas, sabe que eu lhe chamo, Estamos né? à vontade ali, né? Estamos né? Mas eu acho que deixando assim, não sei se tem uma palavrinha final ainda, é aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, depois de falar sobre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição, né? Ele faz uma pergunta: onde está, ó morte, o teu poder? Né? Então, a morte, na verdade, eu nem diria assim que é o dia de finados, né? Eu diria que é o dia dos começados. Opa! Então, é o começo, né, da vida, né? Exatamente. Obrigado. Pastor Cláudio Rezig, qual é a sua mensagem final? Obrigado pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui. Um texto que a gente muitas vezes usa, eu usei muitas vezes, e certamente é um texto que serve sempre na hora em que procuramos levar consolo
ou mesmo refletir pessoalmente. Salmo 90, onde o salmista diz: o Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele vai falando sobre a história, depois ele vai dizer, como um pedido a Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então, essa humildade de pedir a Deus sempre, todos os dias, sabedoria para viver, porque o tempo passa tão ligeiro e nós também estaremos às portas da eternidade. Ele termina dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que Deus, então, sempre de novo, seja aquele que confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Que possamos ter esse entendimento de que vale a pena viver, vale a pena fazer a obra de Deus nesse mundo, seja em que lugar, em que contexto for. Sim. E devemos ter a certeza do seu cuidado, do seu amor, e a verdadeira esperança deve ser uma das nossas marcas. Que Deus assim ajude a cada um que está passando momentos difíceis. Amém. Pastor Eduardo, qual a sua mensagem final? Obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco na noite de hoje. A gente, mais uma vez, agradece essa possibilidade e o convite. A gente agradece a possibilidade de poder conversar e refletir sobre esses temas, né? Tanto reforma como finados, que são temas que têm a ver com a nossa existência humana, com a nossa vida, com o nosso viver. E a gente pode lembrar aquilo que Jesus sempre nos deixa, quando Ele diz: deixo para vocês a minha paz. Quando a gente pensa no dia de finados, a gente justamente quer promover a paz. A gente quer levar paz para aquelas pessoas que sentem a dor do luto, a dor da perda. A gente quer anunciar uma paz que nos sustenta e que nos liberta para a gente poder viver realmente de forma confiante neste mundo, sabendo que nada pode nos separar do amor de nosso bom Deus. Então, que assim a paz de nosso bom Deus possa estar junto de cada um e de cada uma. Muito bom. Pastor Paulo Franck, qual é a sua mensagem final? Obrigado também pela sua disponibilidade de estar com a gente. Eu agradeço, Cláudio, a oportunidade de a gente poder vir aqui trazer um pouquinho, né, do que significa a reforma para todos nós, também a importância do dia de finados. Nós queremos sair daqui deixando também a palavra de Cristo que diz: eis que estou convosco até o fim dos tempos. Podemos ter a certeza de que Ele nos acompanha e que Ele caminha conosco e nos ampara em todos os momentos, em todas as situações, e basta que nós tenhamos fé. Exatamente. E assim a gente vai ser conduzido por Cristo nesse caminho até a salvação eterna. Amém. Obrigado, pastores. Obrigado, Bruno, Vitor. Obrigado a você que esteve acompanhando a nossa programação. Segunda-feira, 8 da noite, estamos de volta aqui nos estúdios da nossa Vale TV para mais uma semana, para mais pautas de interesse da nossa comunidade. Nós, como veículo de comunicação, somos obrigados a trazerem essas pautas para as nossas comunidades, para as comunidades que sintonizam a nossa programação como forma de informação e orientação para as pessoas. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.